A função do escritor é ser crítico. Ele tem que ser crítico, ele tem que ser crítico. Quais são os primeiros caras a ser caçados quando existe uma ditadura? O menos burrinho ele coloca na política, porque não tem o risco dele falir nenhum empreendimento dele, né? Olá, meu caro ouvinte, aqui é o Raik Tavares falando de Minas Gerais, desse lugarzinho bom demais aqui do interior. A você que se liga aqui no Live com o Autor em qualquer parte do mundo, muito obrigado pela sua audiência. E compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas que você puder. Na edição de hoje eu converso com o meu amigo Daniel Barros. Vamos falar aí sobre literatura e política nesse episódio. Um assunto um pouquinho salgado para algumas pessoas, mas para outras bem temperadinho, né? E outras gostam de ver o circo pegando fogo. Nessa edição o papo tá muito interessante porque, além de ler toda a obra do Daniel, a gente é muito amigo, é um dos meus amigos pessoais e já queria ter trago o Daniel aqui no Live com o Autor há algum tempo. E agora a gente conseguiu aí gravar essa edição do Live com o Autor e o papo tá muito legal. Quero lembrar você também do nosso Apoia-se. Se você ainda não apoia o Live com o Autor, apoia o Live com o Autor. Ajuda aí, meu amigo. Ajuda o Live com o Autor. É só vir aqui no link do agregador onde você está ouvindo esse podcast. Você pode escolher aí qual das formas que você quer apoiar. E apoiando, você ajuda esse projeto a caminhar ainda mais. Então vamos lá. Em 3, 2, 1, claquete! Bom, sou Daniel Barros, alagoano, formado em agronomia pela Universidade Federal de Alagoas, com pós-graduação em segurança pública, o curso realizado em 2008, quando já morava em Brasília há 10 anos. E escritor, tenho 4 livros publicados, todos no gênero romance, e um grande leitor. E esse foi justamente o grande, foi o toque que deu para que eu me tornasse escritor. Daniel, como é que começa o seu desafio literário? Bem, eu comecei a escrever ainda muito jovem na escola, né? Eu comecei a escrever nos periódicos da escola, depois na universidade também. No secundário eu fui editor de uma revista acadêmica, e já na faculdade nós fizemos parte do corpo da redação de um jornal do centro acadêmico, que se chamava Caçoar. Inclusive foi inspiração até para o meu blog, que é Caçoar Literário. Como eu fiz agronomia, tinha essa relação de Caçoar é uma cesta que se coloca nos moares para se transportar mantimentos e cargas, enfim. Então, comecei a escrever ainda muito jovem, mas publiquei já mais tarde, né? Publiquei o meu primeiro romance em 2001, em 2011, que foi O Sorriso da Cachorra. De lá para cá, estava fazendo uma média eu estava publicando a cada 2 anos, acabou que Canto Escuro me deu um pouco mais de trabalho e a necessidade de aperfeiçoamento à medida que você vai escrevendo passou um tempo maior. Mas foi esse o caminho que foi trilhado por mim. É um caminho comum a muitos escritores, né? Esse caminho da escrita na juventude, do gosto pela leitura, fez com que eu acabasse me tornando escritor. Qual é a relação que você faz do escritor de 2011 para o escritor que lançou Canto Escuro em 2019? É grande. Inclusive, por conta do amadurecimento, né? Eu costumo dizer, inclusive, que O Sorriso da Cachorra, que foi o meu primeiro livro, ele é um livro que tem uma história muito boa, uma história que tem um potencial muito bom, mas que foi muito mal escrito. Eu acho que se eu tivesse a ideia, se eu tivesse essa ideia, não, se eu confirmar uma ideia de reescrever todos os meus livros, eu volto ao Sorriso da Cachorra, e com certeza O Sorriso da Cachorra será um bom livro. Mas o amadurecimento é fundamental para o escritor. O amadurecimento o amadurecimento tanto do escritor como do que ele escreve.
O Sorriso da Cachorra, apesar de eu ter feito ele, demorado muito para escrever ele, mas na realidade não foi uma demora num trabalho contínuo escrevendo. Eu escrevi uma parte, parei e voltei a escrever muito tempo depois. Ele passou muito pouco tempo na gaveta. E a gaveta é fundamental para um bom romance. Você escrever um livro, guardar ele na gaveta e eu digo lá, dias depois ou meses depois, eu acho que até anos depois, você voltar e revisitar esse livro, e você vai ter uma outra visão, ou já vai ter amadurecido um pouco mais, e o livro sairia melhor. Então, talvez por isso que Canto Escuro tenha sido premiado, tenha sido finalista no International Latino Book American, e por conta desse amadurecimento e desse forno que eu dei dele, né? Deixar ele na gaveta, como está acontecendo com o meu próximo livro, que é a continuação de Enterro Sem Defunto, que foi o meu segundo romance. Nós passamos por uma editora, eu e você, Raí, que eu não vou citar aqui o nome, mas que nós assinamos contrato, fizemos tudo, você recorda muito bem disso, e fomos cada dia sendo protelado no nosso lançamento, sempre desculpas, nós vimos que não era uma editora com uma editora séria e pulamos fora, você e depois eu. E esse livro eu escrevi justamente por um pedido deles para continuar Enterro Sem Defunto, que ele publicaria a segunda edição de Enterro Sem Defunto. E acabou que eu escrevi o livro rápido mesmo, porque era uma necessidade, né, de continuar, porque ele pretendia lançar também o livro como série, e eu escrevi rápido, mas deixei ele no forno, deixei ele no fundo da gaveta, passei para várias pessoas lerem, isso é importante também, você ter uma visão de fora, uma visão crítica, e aceitar as críticas é muito difícil para nós escritores. Eu já vi você falando várias vezes isso nas suas aulas, que é muito difícil para a gente aceitar a crítica, mas a gente tem que aceitar, né? Tem que aceitar algumas críticas. O meio literário é muito concorrente e algumas críticas pejorativas são só para botar você para baixo, mas outras não, outras são para você corrigir os erros. E foi o que eu fiz com esse livro. Ele deve sair o ano que vem, porque esse ano eu pretendo lançar a segunda edição do Enterro Sem Defunto, vou lançar com a Penalux, e a continuação dele, que ainda está meio que sem nome, ainda sem título, quer dizer, já teve vários títulos, mas esse ainda está sem título, será lançado o ano que vem, se Deus quiser, mas ele ficou no forno muito tempo. Espero que o fermento tenha feito sucesso. Você sabe que eu sou um grande fã seu, né? Além de ser um amigo, Obrigado. Eu sou um grande fã seu, e o Enterro Sem Defunto é o livro, né? É o livro. Eu acho assim que é um livro que você consegue falar ali de política, você consegue falar ali de dramas familiares, você consegue abordar até o sistema policial, você consegue mostrar corrupção e mostrar um Brasil e mostrar assim com maestria, né? Então, entre todos os seus livros, né, esse é um dos meus, é o meu preferido, eu vou chamar o meu preferido, né? Porque você sabe que eu tenho o meu ranço pelo final do Mar de Pedras, né? Mas o Enterro Sem Defunto é incrível. Eu tenho um irmão que é poeta, Ivan Marinho, um grande poeta alagoano, radicado em Pernambuco. Ele concorda com você, ele compartilha com você essa mesma ideia de que Enterro Sem Defunto é o meu melhor livro. O Mar de Pedras, eu gosto muito de Mar de Pedras, eu acho um livro muito gostoso. Agora, o final tem um probleminha. Essa semana ou semana passada, eu por coincidência, aqui no bairro que eu moro, eu encontrei com uma pessoa que começou a falar do meu livro Enterro Sem Defunto, sem saber que eu era o autor. E acabou que eu me identifiquei como autor e presenteei ela com o livro Mar de Pedras. Ela leu muito rapidamente, porque ela gostou muito de Enterro Sem Defunto, então leu muito rapidamente o segundo, né, Mar de Pedras. Falou a mesma coisa, né? Que teve vontade de me matar quando leu o final do livro, né? Então eu acho que eu consegui, de uma certa forma, dar essa provocada no leitor, porque eu acho que a gente tem que provocar o leitor, a gente tem que fazer ele vibrar, ele chorar, ele sorrir, ele se movimentar, ele se tocar com a história. E quando você chega para o autor e diz, olha, aquilo ali foi profundo, aquilo ali me incomodou, me deixou triste, me deixou alegre, que é muito gratificante para o escritor, né? Não, sim, com certeza. Quando você coloca esse ponto onde que o leitor ele se sente provocado, né? Você tá ali cumprindo a sua missão, né? Porque é um dos pedestais para mim na literatura, né? No romance em si, né? Essa questão do provocar. Igual quando eu falo do final do Mar de Pedras, por causa dessa provocação,
né, que você faz ali. Porque ele é um livro que fala sobre política do início ao fim, né? Ele é um livro político, né? E ele tem essa provocação dentro dele, e o final faz assim, pô, eu não queria que acontecesse aquilo, mas só que a história também pede aquilo. O autor, né, eu entendo isso, né? Mas eu não queria aquilo, que acontecesse daquela maneira, né? Isso que é bom, né, também, né? Porque a gente deixa o leitor, e quando é um leitor escritor, é melhor ainda, né? Porque ele fica aquela, pô, eu teria feito um final diferente, mas como seria esse final diferente? Seria infinito, continuaria, não terminaria nunca, enfim. E tem todo um desfecho a partir daquele final, porque nos meus livros eu tenho criado o costume de escrever epílogos, e os epílogos eles sempre dão essa resposta ao leitor do que pode ter acontecido depois. Eu deixo vago assim, bem vago mesmo no epílogo, o que pode ter acontecido depois. E como o epílogo, o final do livro, Mar de Pedras, tem todo sentido, né? Tem todo sentido, né? Nas transformações políticas que acontecem depois do final, no epílogo, essas transformações são anunciadas e ditas, mesmo que em meia página, e é isso. É um livro que eu tenho muito, muito, muito prazer de tê-lo escrito, apesar de ser o livro que menos fez sucesso meu, né? O livro que menos teve divulgação, que menos teve vendas, enfim. Mas é isso mesmo. A vida do escritor é essa mesmo. O Mar de Pedras, ele mesmo daria um bom filme, né? Que relataria, né, ali o Nordeste brasileiro muito bem, com coisas que acontecem até hoje, né? Que acontecem até hoje. Eu diria não só, ele se passa no Nordeste, mas eu diria não só o Nordeste. Por exemplo, você vê agora, a gente está acompanhando esse momento político que a gente está vivendo, o livro trata sobre, é um livro meio frugal, só para o ouvinte ter uma ideia, né? O livro fala sobre a história de um fotógrafo muito bem conceituado, que vive numa ilha paradisíaca do estado de Alagoas. Ele faz todos os trabalhos fotográficos dele fora do estado, mas ele volta sempre para aquela ilha, para aquela casa dele, que é inserida numa vila de pescadores. E a identificação dele com os pescadores é muito maior do que a identificação dele com os poderosos, que usam a ilha para passar só o final de semana. E existe na ilha o prefeito da ilha, que é filho de um ex-prefeito, que é neto de um ex-prefeito, bisneto de um ex-prefeito. Então, é aquela coisa que acontece muito no Brasil, né? Aí é isso que eu digo que não acontece só no Nordeste, mas no Brasil inteiro. A política parece que passa de pai para filho, né? A gente vive essa situação no Brasil. Hoje, no Brasil do momento, no Brasil contemporâneo, a gente tem uma prova viva, né, disso, né? O político, quando normalmente ele vem da classe rica, ele é um fazendeiro, um industrial, um grande comerciante, e ele, dentre os filhos que tem, o que menos tem aptidão para o trabalho ou para o empresariado, eu costumo dizer isso nas minhas entrevistas, e minha esposa não gosta, né? Aí o menos burrinho, né? Porque diz que é politicamente incorreto, né? O menos burrinho ele coloca na política, porque não tem o risco dele falir nenhum empreendimento dele, né? Quando o cara é político e tem 4 filhos burrinhos, aí entra os 4 filhos na política, porque não consegue manter negócio nenhum ou criar negócio nenhum, meu amigo. Daniel, partindo também dessa premissa da política, é uma coisa que você aborda muito bem na sua literatura, e sem ser piegas, que é o que eu mais gosto, né? Sem ser essa coisa pedante, né? Essa coisa forçada, mas natural, igual no Mar de Pedras, principalmente, que se aborda profundamente essas questões, né? É como não construir um livro político ou um romance até policial sem ser muito pedante. Eu acho que, no meu caso, eu trabalho que nos meus livros tem sempre um fundo político, uma crítica social muito forte. Em todos os meus livros tem essa crítica social. Eu tenho que tomar muito cuidado para não ser panfletário, porque o grande problema do escritor engajado, ele se tornar um escritor panfletário. E aí ele vai viver de chavão, de tentativa de convencimento do leitor, a sua ideia e o seu pensamento. E isso é muito mal, porque eu acho que a literatura tem que abrir pensamentos, não engessar pensamentos. Então eu tomo muito cuidado com isso, mas eu estava tentando aqui ver na minha livrariazinha, na minha biblioteca, pequena biblioteca, um livro que é Fumaça Pura. Salvo engano, ele Cabreira Infante, um escritor cubano. É o único livro que eu não concluí.
ele é um bom escritor, mas fumaça pura fumaça, eu acredito. É um livro que ele é um panfleto norte-americano, aqueles panfletos norte-americanos que são jogados sobre a ilha de Cuba contra o regime da Revolução de 59. Então, eu tenho muito cuidado para não me tornar um escritor assim, um escritor panfletário, porque eu acho que a verdade existe para ser colocada, mas ela não tem que ser colocada como forma absoluta. E cabe ao leitor se posicionar dentro daquele enredo, daquela narrativa que existe na minha literatura, sem engessá-lo ou obrigá-lo a concordar comigo ou não. Até que mesmo que a boa parte dos meus personagens são justamente uma antítese daquilo que eu penso, entendeu? Tem alguns personagens muito conservadores, machistas, violentos, e é justamente o que a gente não deve ser e deve combater. Você pensa em escrever algo sobre esse Brasil contemporâneo de agora? A lá tupiniquim bolsonarista, vou chamar assim. Eu em termos de romance, não pretendo escrever nada assim, não. Eu pretendo... Em crônica eu já escrevi alguma coisa, você acompanhou, né? Já desde 2018, quando a gente entrou num declive social e de pensamento muito grande. Eu escrevi, já em 2018, eu escrevi uma crônica chamada Soberania Nacional, que mostra toda a intenção que se tinha quando se deu o golpe contra o presidente Dilma em 2016, toda a intenção do qual era o que estava por trás disso. E a gente vê que era justamente a questão do petróleo no Brasil. No Oriente Médio, os Estados Unidos invadiu vários países para dominar o petróleo, para controlar o petróleo. Aqui não precisou disso, só bastou dar um golpe na democracia e colocar no governo esses subservientes do governo americano. E hoje o pré-sal, que tornaria o Brasil a 8ª potência no mundo em produção de petróleo, onde já estava destinado, se salvo engano, 75% do recurso do pré-sal para a educação, 75% da 8ª maior riqueza do mundo de petróleo estava reservado para a educação. E eu acho que o restante para a saúde. Imagine, Raik, o investimento bilionário do petróleo brasileiro, do pré-sal, investido na educação, se a gente não mudaria realmente a nossa cabeça. Então, eu pretendo escrever crônicas, como eu escrevo algumas vezes, mas romance nesse tema não, porque eu preciso me distanciar do tema para poder escrever, me distanciar um pouco. E está muito forte. Então, talvez saia muita raiva, como nas minhas crônicas, né? Você lê sempre o meu trabalho, e as minhas crônicas tem muita raiva, tem muita mágoa, porque está muito no momento, né? Vivendo aquele momento no dia a dia. Eu escrevi agora seria uma carta, um desabafo sobre a questão do Covid, que eu passei 30 dias com Covid, 22 dias de cama com Covid, perdi 10 quilos, e olha que o meu foi moderado. E eu escrevi o que pode-se dizer que é uma crônica, ou um desabafo, como se queira classificar, mas você nota muita dor, muita mágoa, muita raiva. Não é nem muita mágoa, é muita raiva de ver que, tanto que eu chamo de Covid-17, eu não chamo de Covid-19. No Brasil, no mundo todo pode ser Covid-19, no Brasil é Covid-17, porque o maior mal provocado pelo Covid foi provocado por quem apertou o 17 no dia 28 de outubro de 2018. Vamos falar um pouquinho sobre o seu livro, o Canto Escuro, esse seu livro que foi aí vencedor de prêmio, internacional ainda, a repercussão do livro. Oi? Vamos falar assim, eu tô rindo porque uma vez Saramago foi entrevistado e um jornalista perguntou a Saramago, ele começou a falar sobre a conjuntura da época, né, da entrevista, e o jornalista perguntou, mas Saramago, você não gostaria de falar do seu livro? Não, rapaz, meu livro vocês podem ler, a gente precisa falar do momento político que a gente vive. Mas vamos falar do livro sim, esse livro é um livro que me dá muito prazer e fala um pouco da conjuntura também, né, apesar de eu não escrever sim. que é sobre a questão de
de corrupção e licitações públicas, né? Sim, até também por causa que o nosso tema, que eu já tinha te convidado antes, é sobre política. Então, relacionando sempre a sua literatura, o que você escreveu, o que você está planejando escrever, com esse fundo político. Né? Porque aqui no projeto, essa parte eu vou cortar. Aqui no projeto, tipo assim, eu tenho o tema, mas sempre ali a gente está alfinetando, falando, não está ficando aquela coisa muito técnica, sabe? Deixando uma coisa mais natural e também falando sobre o que está acontecendo, porque a função do escritor é ser crítico. Ele tem que ser crítico, ele tem que ser crítico, ele tem que criticar o tempo inteiro, ele não pode ser conveniente, ele não pode, não, olha lá o que o governo está fazendo. Quais são os primeiros caras a ser caçados quando existe uma ditadura? Caçados e presos, né? E presos, mortos, entendeu? E mortos. São escritores, cara. Daniel, o seu livro, Canto Escuro, né, foi finalista de prêmio internacional latino-americano. Eu queria saber, cara, como que foi receber esse prêmio, né? Como que a notícia chegou? Como que começou todo esse trajeto? E a felicidade, eu imagino, né? Sem dúvida, Raik. Esse prêmio, o resultado saiu em plena pandemia, né? No auge da pandemia. E eu tinha escrito no ano anterior, e com todos os problemas da pandemia e com o tempo decorrente, eu já nem lembrava que tinha escrito esse livro. E de repente eu abro a minha caixa de e-mail e vejo lá uma notícia, um chamamento pedindo algumas informações a mais sobre o livro, não sobre o livro, mas sobre mim, porque eu tinha sido um dos finalistas do livro. Então, foi uma alegria muito grande. Foi inesperado, realmente foi inesperado. Eu não esperava de forma alguma ser finalista nesse prêmio, apesar de que aí você pode dizer, não, mas a gente escreve sempre pensando em ganhar o prêmio, sem dúvida, mas esse eu não lembrava mais nem que tinha escrito o livro, né? Então eu não esperava mais, porque eu não lembrava que tinha escrito o livro. E foi muito bom, foi uma surpresa muito grande. Por conta disso, teve uma repercussão enorme. Eu consegui aqui um espaço inimaginável de divulgação do meu livro. Eu saí, para você ter ideia, em todos os jornais televisivos daqui de Brasília, na Record, na SBT, na Globo, todos os jornais me entrevistaram a respeito de ser finalista desse prêmio. Além de blogs, além de jornal escrito mesmo, saí no Correio Brasiliense 2 vezes, então isso é muito importante para o escritor. E é muito gratificante, né? Porque, apesar de toda essa divulgação, se vende muito pouco. Mas a gratificação do reconhecimento de um trabalho que sempre com muito esforço, é muito difícil, um livro não sair com muito trabalho. É triste daqueles que pensam que o trabalho de escritor é fácil. Quem acha que o trabalho de escritor é fácil é porque não sabe o que é ser escritor. E se tem algum escritor que pensa que é fácil, ele é um gênio, um gênio absoluto, que aí estão distantes dos gênios, estão totalmente distantes dos seres humanos, né? Ou ele é um escritor medíocre, porque escrever é muito difícil, muito desgastante. Estávamos falando essa semana ainda, eu e você, né? De como cansa, né? Escrever, né? Como você fica exausto após você sentar para escrever. Então, a gente até conversou sobre isso, da gente ter um intervalo maior no momento da escrita, para que a gente possa desaparecer e relaxar um pouco, porque é muito cansativo realmente escrever. Daniel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da CPI que está acontecendo no Brasil, né? Porque isso vai ter repercussões literárias, né? Alguns escritores vão escrever sobre isso, vão falar sobre esse momento. E apesar de eu não escrever sobre o momento atual, não escrever em prosa, em romances, o que está acontecendo hoje, eu não sou contra que se escreva ou não. Que se escreva, não. Eu acho que tem que escrever. Agora, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado quando se escreve, porque você está muito dentro do foco, né? Então, você acaba fazendo mais um trabalho jornalístico do que um trabalho de escritor, entendeu? Mas eu não sou contra de forma alguma. Eu acho que tem que ser escrito, tem que ser mostrado para que fique... Né? Porque a literatura contribui demais para a história. Você, às vezes, se você vai no livro de história, você vai ter a versão oficial. E a versão oficial já foi falada por várias pessoas, que a versão oficial de uma história é sempre a versão do vencedor. Então, talvez
a versão não seja exatamente aquela que está sendo contada no livro de história. No nosso caso do Brasil, é evidente isso. Então, e é na literatura que você vê a visão de quem não foi o vencedor, de quem observou ou participou daquele momento, mas que não está sendo contada como uma história de vencedor, se vangloriando dos fatos acontecidos. Então, eu acredito que tem que ser escrito e agora, para mim, que não tenho essa aptidão de escrever um romance dos momentos atuais, o meu papel é denunciar o que está acontecendo no Brasil, é observar e denunciar no momento atual, para que talvez posteriormente eu escreva alguma coisa a respeito. Mas eu acho que é criminoso e é absurdo o que a gente vê acontecendo. Eu estou acompanhando a CPI dentro da medida do possível, a CPI da pandemia ou a CPI do Covid, e tenho ficado abismado, né? Tanto que eu postei no Twitter uns dias desses, né? Certa vez um colega agora eu vou fazer um parênteses para exemplificar isso, um colega foi ser ouvido por um juiz, que é o que está acontecendo na CPI, foi ser ouvido por um juiz e fazia muito tempo que ele tinha feito a prisão, e a prisão tinha sido bem enrolada, né, na realidade, bem enrolada, ele tinha feito umas merdas na prisão e ele, a maioria das respostas que ele dava para o juiz, ele dizia: Excelência, eu não me recordo. Porque na qualidade de testemunha, se você mentir, você vai preso. Você presta falso testemunho. Se você estiver na qualidade de acusado, você pode se negar a dizer para preservar a sua liberdade e não conduzir prova contra você. Mas como testemunha, você tem a obrigação de dizer a verdade. E esse colega ficou reiteradamente dizendo que não se recordava. Aí o juiz perguntou para ele: você se recorda de estar no dia da prisão, de ter prendido esse cara? Eu acho que essa pergunta deveria ter sido feita para o ministro Tachi, o ex-ministro da Saúde, Nelson Tachi, né? O senhor se recorda de ter sido ministro da Saúde? Porque tudo ele dizia que não se recordava. E já no depoimento do atual ministro da Saúde foi vergonhoso. Ele era para ter saído dali preso. Porque ele não tem o direito, legalmente, ele não tem o direito a dizer que não vai responder, porque vai ter que quando ele era perguntado sobre a cloroquina, não, eu vou ser o árbitro dessa decisão depois que for avaliado pelo Comitec. Acho que é Comitec, não me recordo ao certo, é isso. Eu vou ser o árbitro, eu não posso me pronunciar. Pode e deve. Ele tem a obrigação, como testemunha no caso, que ele estava sendo interrogado, de dar a opinião dele e não dizer que daria a opinião dele depois. Ali faltou a habilidade apesar de ter tantos parlamentares policiais que a prova de que não teve uma atitude ali mais radical contra o ministro é que esses policiais que estão lá estão só para fazer carreira política, mas não entendem do métier, porque ele, como testemunha, ele tem a obrigação, sim, e ele não estava lá só como ministro. O interrogado não é o ministro da Justiça, mas é também o cidadão, o médico e a pessoa que está lá presente. E ele dizer que só fala como ministro da Justiça, não. Aí ele tá se negando a responder uma pergunta como testemunha, o que pode ser considerado um falso testemunho ou uma obstrução da justiça. Então, eu não estou escrevendo sobre isso, mas você vê a minha revolta, né? Por quê? Repare, toda essa revolta sairia na tinta da minha caneta. E aí poderia ser um trabalho panfletário. E aí eu estaria me contradizendo, né? Eu queria que você indicasse um filme, um livro e uma série. Ah, sim, sem dúvida, vou indicar. Eu acho que um filme que eu indico são Os Sete Acusados, de Chicago. Eu não tenho certeza do título, porque eu sou péssimo para guardar título. Os Sete Acusados de Chicago, alguma coisa assim. Ele concorreu até o Oscar. É um filme excepcional que se passa na década de 70, década de 60, e que serve muito para os tempos atuais, com o crescimento do fascismo, no Brasil. A série que eu indicaria ainda não está conclusa, a série ainda está rolando, mas é o Expresso do Amanhã. O Expresso da Manhã, não sei se você está acompanhando. O Expresso da Manhã, ele narra a história de o mundo congela e um grande empresário
cria um trem que vai ficar circulando no mundo inteiro, porque o mundo todo está congelado. Então, Sim. são não sei quantos vagões, e tem até mar dentro, um vagão que é só de peixe, de coisa, então, mas só que existe lá claramente as classes sociais, a primeira classe, a segunda classe, e o fundão. O fundão é o povão, que só sai de lá para trabalhar. Então, eu acho que é um livro, é um filme que, é uma série que, eu não sei ainda a conclusão dela, né, mas é uma série que eu recomendo.